Salve, salve galera, eu sou Denis Bofari, seja muito bem-vindo a este canal. Eu estou aqui com a Bíblia, a palavra-chave. É uma das Bíblias que eu uso, ela tem um dicionário de grego e hebraico. Excelente para estudo. Dá para tirar várias dúvidas e saber muita coisa aqui, muitas palavras na tradução do grego e do hebraico. Eu uso bastante essa Bíblia. E a razão de eu mostrar ela aqui hoje é porque é justamente o tema deste vídeo. Nós vamos ver hoje nesse vídeo que a Bíblia ela não foi inspirada por Deus. Vamos ver o motivo e também alguns comentários. Depois dos meus últimos vídeos que eu tenho postado, muita gente vem no canal perguntando se eu virei ateu, alguns chamando diretamente de ateu, que eu era cristão, agora virei ateu. Alguns fazendo perguntas educadas e outros já partindo mais para o lado da ofensa. Mas nesse vídeo eu vou responder o que acontece, como eu estou pensando agora, o porquê eu não acredito que a Bíblia, não acredito mais que a Bíblia é a palavra de Deus e nem que é inspirada por Deus. E eu vou mostrar neste vídeo não só o porquê, mas que realmente não foi. E eu gostaria que você abrisse sua mente para você poder entender, para você ver o que foi escondido, o que as pessoas não conseguem enxergar durante muito tempo. Mas sem enrolação, então, vamos começar com algo surpreendente, mas eu te peço que fique até o final, porque além de ter uma revelação incrível, vocês vão ver que cada passagem que eu vou mostrar aqui vai ser uma pior do que a outra, chegando a ser impressionante. Então, para começar, vamos ler Mateus capítulo 27, dos versos 38 ao 44. E olha só, uma passagem bem conhecida, só que conhecida por um evangelho e não pelos outros, que eu vou mostrar agora. Vamos ver essa passagem em Mateus e vocês já vão ver que passagem que é. Que fala assim: e foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó, tu destrói o santuário em 3 dias, e em 3 dias o reedifica? Salva-te a ti mesmo, se é o Filho de Deus. E desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciões, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões, aqui no plural, que haviam sido crucificados com ele. Então, os mesmos aqui que fala impropérios diziam os ladrões que foram crucificados com ele. No caso, os 2 ladrões que foram crucificados com ele, um à direita e o outro à esquerda. Então, Mateus diz que até os 2 ladrões zombaram de Jesus. Essa mesma passagem em Marcos, capítulo 15, 27, dos 27 ao 32, diz assim: com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Aqui vocês podem reparar que existe um conchete. Esse é o versículo 28. Aqui, ó, tem um conchete antes do E aqui e no finalzinho do contado, depois do ponto final, existe um conchete. Já já eu vou explicar o porquê que existe esse conchete, não só nessa passagem, como em muitas outras e em algumas que eu vou mostrar aqui. Então, olha só. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destrói o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados.
o insultavam. Então Marcos também diz que os dois ladrões que foram crucificados com Jesus, um à direita e outro à esquerda, zombavam dele também. Então Mateus e Marcos estão concordando um com o outro. Então por que a igreja sempre ensinou que um falou bem e o outro falou mal? É porque essa passagem só tem no Evangelho de Lucas, somente no de Lucas, como nós vamos ver agora. Em Lucas 23, 39 e 41 fala assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Olha a contradição. Enquanto Lucas diz que um falou bem e o outro mal, já Mateus e Marcos diz que os dois zombavam de Jesus. E aqui, é claro, é aquela passagem que vocês já devem conhecer, em que fala que Jesus fala que ainda naquele dia ele veria ele no paraíso. Eu só não vou ler o resto também porque não é interessante ler o contexto completo. Mas aqui ficou claro que Lucas ele diz uma coisa, que um falou bem e o outro falou mal, enquanto Mateus e Marcos não falam a mesma coisa que Lucas. E sim, muito pelo contrário, diz que os dois zombavam de Jesus. Mas agora, o porquê isso acontece? Esse caso de Lucas é fácil a gente saber. Basta ir no capítulo de Lucas, o versículo 1, capítulo 1, a partir do verso 1, vamos ler até o 3 e já explica tudo. Lucas 1, do 1 ao 3 diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma nação coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente, a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Então Lucas, ele investigou o que o povo falava e escreveu. Então, nesse caso, quando religiosos, pastores, líderes religiosos dizem que a Bíblia foi inspirada por Deus, a Bíblia não foi inspirada por Deus. Na verdade, nós vamos ver essa passagem e como ela diz. Mas vemos que Lucas, ele investigou e foi atrás de informações para ver o que o povo falava. E vemos que ele conta uma história, assim como Mateus e Marcos conta outra diferente. Agora vamos entender o porquê se é ensinado hoje que a Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Tudo por causa de uma passagem que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, nos versos, vamos ler aqui do 16 e o 17. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então já começa aqui no verso 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e para a correção. Então toda a escritura é inspirada por Deus. Mas a escritura, ela é a Bíblia? Para pensar um pouquinho. No momento dessa escrita aqui, quando o apóstolo Paulo ele escreve para Timóteo, o Novo Testamento ele já existia? É óbvio que não. O Novo Testamento ainda não existia nesse momento. O que havia eram apenas algumas cartas espalhadas nas igrejas, algumas cartas isoladas espalhadas nas igrejas. A escritura que ele se refere aqui é o Velho Testamento.
e não o Novo. O Novo Testamento ainda não fazia parte disso aqui, que só depois do terceiro século é que iria entrar aqui, e não só ele. Assim como muitos outros livros que depois sairiam e entrariam outros, e assim foi modificando até chegar nisso aqui que é a Bíblia que nós temos hoje. Até chegar nisso aqui. Então, a Bíblia, ela foi alterada várias e várias vezes, muitas vezes, até chegar o que é hoje. E agora nós vamos começar a ver outras coisas que vai começar a ficar muito pior. E lembra do colchetes que eu falei? Nós vamos ver um pouquinho dele também agora. Vamos agora falar um pouquinho do Evangelho de João. Olha só, em João 3,13 diz assim: Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Aqui vemos o conchete também nessa frase, que está no céu. Mas antes de falar do conchete, vamos reparar na frase. Se você pegar a sua Bíblia, essa frase ela está em vermelho, porque é Jesus falando. Ele diz, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. De quem ele estaria falando, se nesse momento ele ainda não havia subido? Jesus ainda não havia subido nesse momento que ele está falando isso. Então, de quem ele está falando? Que aquele que a ninguém subiu, a não ser aquele que de lá desceu, e ainda aqui termina o que está entre conchetes, que está no céu. Então, quem que subiu e estava lá, sendo que ele estava lá na terra conversando com os discípulos? Aqui fica muito claro que essa frase, o escritor dela acrescentou na boca de Jesus. Nesse momento seria impossível Jesus falar essa frase, porque ele não havia morrido e subido ainda. E mesmo se tivesse subido, ele estava lá em cima, ele não poderia ter falado também. Então essa frase não foi Jesus que falou. Não foi ele, não teria como ele ter falado essa frase. Ora, ninguém subiu a não ser aquele que de lá desceu. Mas quem que subiu se ele ainda não havia subido? Fica muito claro que aqui o escritor acrescentou essa frase nas palavras de Jesus, na boca de Jesus. Mas vamos abordar um pouquinho do conchetes. O que significa o conchete? Esse conchete, para quem não sabe, significa que essa frase não consta nos originais manuscritos que foram encontrados. Os manuscritos originais não contam nenhuma das passagens que hoje se encontra na Bíblia que tem os conchetes. Esses conchetes, essas frases dentro dos conchetes, não é encontrada nos códices originais, nos manuscritos originais. Eles não estão lá em nenhum deles. Significa que essas frases dentro dos conchetes foi acrescentada depois, nos séculos seguintes. Como nós vamos aqui agora, olha só uma passagem muito interessante para vocês verem que como a Bíblia foi adulterada. João 5, vamos ler do 30 ao 32. Fala assim: Jesus falando: Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma que eu ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, assim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito. E sei que é verdadeiro o testemunho de que ele dá de mim. Então, isso é muito interessante, porque isso remete a todas as passagens sobre testemunha. Inclusive, os fariseus, toda vez que iam ter um diálogo com Jesus, eles procuravam testemunha para poder acusar Jesus, porque a testemunha era muito importante naquela época. Uma pessoa não poderia justificar dela mesma, porque seria a palavra dela contra a dos outros.
e sim tendo testemunha, validaria o que uma pessoa estava falando. Que nem nesse caso, ele mesmo diz que não pode testificar dele, mas outro testifica dele. Agora, João 8, 13 e 14 diz assim: então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo? Logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Então agora é engraçado, porque lá naquela passagem que lemos anteriormente, o próprio Jesus diz que ele não poderia testificar dele mesmo, senão o testemunho dele não era verdadeiro. E agora ele diz que ele testifica dele mesmo e o testemunho dele é verdadeiro. Ele fala uma coisa lá e agora aqui ele fala outra coisa, caindo assim a Bíblia e o livro de João em contradição, quando ele fala uma coisa e agora ele fala outra. E o livro de João não para por aí. Só um exemplo, em João 7,53, diz assim, só o versículo 53, que é o finalzinho do capítulo 7, diz: e cada um foi para a sua casa. Ali no E, vemos que antes do E tem um conchetes. E esse conchetes, ele não termina aqui. Ele vai terminar no capítulo 8, no verso 11, que vai ser toda a história da mulher que foi pega em adultério, que vai ali os fariseus, eles levam ela para ela e Jesus fala: atire a primeira pedra aquele que não tem nenhum pecado. Então, algumas Bíblias ainda vai ter esse conchete no verso 11. Muitas já não tem o conchete no verso 11, mas tem no versículo 53 do capítulo 7. Só tem no começo, ele não tem mostrando o final esse conchete. É porque significa que toda essa passagem foi acrescentada. Ela não existe nos originais. Não existe nos originais qualquer passagem que está dentro do conchetes. Já vimos anteriormente que tinha uma pequena frase no conchetes, agora já tem uma passagem um pouco maior e não é só uma passagem maior ou uma frase, não. Um capítulo inteiro foi acrescentado, como o último capítulo de João é acrescentado, não existe acrescentado depois do primeiro século, na montagem da Bíblia. Agora vai começar a ficar muito mais interessante. Em João, capítulo 3, os versos 22 ao 24, vai falar assim: depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Esse é João Batista. Então, Jesus vai junto com os seus discípulos para lá e começa a batizar algumas pessoas também. Porque João Batista também batizava? Porque ele ainda não havia sido encarcerado. Agora vamos ver que o livro de João, ele discorda completamente dos outros. Olha só. Em Mateus capítulo 4, verso 11 ao 15, diz assim: com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naphtali. Aqui nessa passagem, Jesus foi batizado por João Batista e logo após esse batismo ele é levado para o deserto para ser tentado. E ainda no deserto ele fica sabendo que João foi preso e aí ele vai para Cafarnaum antes de recrutar os seus discípulos. Só que lá em João nós vimos que ele foi com seus discípulos e batizava junto com eles algumas pessoas. Mas João Batista batizava também porque ainda não havia sido preso. Jesus já estava com os discípulos,
Mas aqui, Jesus, antes de estar com seus discípulos, antes de recrutar eles, Jesus ainda não conhecia os discípulos dele. Ele, depois do deserto, então ele fica sabendo que João foi preso e depois vai recrutar, foi morar em Cafarnaum e depois vai recrutar os discípulos. Então, caindo em contradição o livro de João com Mateus. Agora, o que Marcos diz? Olha só. Marcos 1, 11 ao 16 diz assim: Então foi ouvida uma voz dos céus, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviram. Depois de João ter sido preso, olha só, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Então, nesse momento, é o momento que Jesus vai recrutar os discípulos, antes de serem apóstolos. Pedro, Tiago e os outros, ele vai chamar então nesse momento. Ele vai conhecer eles ali e vai recrutar eles para serem pescadores de homens. Ou seja, João Batista foi preso antes disso, antes de Jesus chamar os discípulos dele. Ao contrário do livro de João lá que nós vimos, Jesus foi com seus discípulos para batizar algumas pessoas e lá João Batista já estava batizando porque ainda não havia sido encarcerado, caindo em contradição com o livro de Mateus e Marcos. Em João ainda no 2, do 10 ao 11, vai falar assim: ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio os seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então Jesus, segundo o livro de João, o Evangelho de João, Jesus deu princípio em Caná na Galileia, transformando a água em vinho em uma festa de casamento junto com os seus discípulos. Está escrito ali, junto com os seus discípulos. E isso segundo o Evangelho de João. E aí tem um fator muito interessante. Mas vamos ver o que o livro de Lucas fala. Em Lucas 4, vamos ler do 33 até o 41 para entender perfeitamente isso aqui. Diz assim, ó: achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo. E bradando em alta voz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus respondeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos, e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre e muito alta. E rogaram-lhe por ela, e inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. E se continuar lendo aqui, vai ver que quando ele foi na casa da sogra de Simão, ele ainda não conhecia os discípulos, não conhecia Pedro, Tiago, não conhecia nenhum deles.
ele vai conhecer logo aqui na frente, porque ele vai começar a recrutar os discípulos logo aqui na frente. É só vocês continuarem lendo essa passagem e vocês vão ver isso. Então, o que significa? Jesus deu princípio aos sinais dele, segundo o Evangelho de Lucas, antes de conhecer os discípulos dele. E a fama dele já começou a correr por toda a vizinhança. Já segundo o Evangelho de João, Jesus principiou os seus sinais, transformando água em vinho em um casamento já com os seus discípulos. Diferente e contraditoriamente do que o Lucas está falando. Lucas está falando que ele principiou os sinais antes de conhecer os discípulos, ali em Cafarnaum, antes de conhecer os discípulos. Então, o Evangelho de João é muito contraditório com os outros evangelhos. Ele diz as coisas totalmente ao contrário do que fala os outros evangelhos. E não é só isso não. Se vocês pegarem o capítulo 2 de Mateus, vai ver que ali no nascimento de Jesus nasce, o rei Herodes então passa a perseguir o menino Jesus e ele foge para o Egito e lá fica até a morte de Herodes o Grande e depois retorna. Muito ao contrário do que diz o Evangelho de Lucas, no capítulo 2 também. Lucas, ele diz que quando Jesus nasceu, com o 8º dia de nascido, ele é circuncidado e é consagrado ao templo e lá ele fica em Jerusalém. Ele não foi perseguido por Herodes e é uma história completamente contrária da outra, que inclusive sobre essa história eu já fiz um vídeo lendo até as duas passagens, uma e outra. Quem quiser eu vou deixar aqui no card, no primeiro comentário e no final de tela deste vídeo também e na descrição. Dê uma olhadinha nele para você ver e vão ver como o capítulo 2 de Mateus fala uma coisa e o capítulo 2 de Lucas fala outra completamente diferente. Agora, voltando para a situação de João, lá no casamento, quando Jesus transforma água em vinho, o porquê isso acontece? Diferente dos outros sinais de Jesus, Jesus sempre ajudava as pessoas, curava as pessoas, libertava elas, expulsava demônios, sempre ajudando as pessoas. Nesse caso desse sinal de transformar água em vinho, no caso do Evangelho de João, ele não ajudou simplesmente ninguém, apenas transformou água em vinho. Mas o que isso quer dizer? O que isso significa? Qual a lição dessa história que o povo aprende? Na verdade, essa história de Jesus, de transformar água em vinho, é uma tentativa de transformar Jesus em um deus greco-romano. Porque, na verdade, quem transformou água em vinho foi Dionísio, um deus grego. Ele quem transformou água em vinho numa festa. E depois que Roma adotou os deuses gregos, e só apenas mudando o nome deles, então o deus do vinho de Roma se torna Baco. Baco, então, é o deus do vinho. E Dionísio é o deus que transforma a água em vinho do grego, dos deuses gregos. Então eles tinham que tentar associar Jesus com uma divindade greco-romana, transformando ele em uma divindade greco-romana, misturando assim as histórias. Se vocês forem estudar os códices, forem estudar os originais, forem a fundo, vão ver que não foi João que escreveu o Evangelho de João. João foi atribuído a João, mas na verdade foram judeus romanos que escreveram, e possivelmente da diáspora, que escreveu o Evangelho de João. Então vemos que foi muita coisa, mas muita coisa acrescentada na Bíblia. Foi muita coisa acrescentada, muita, e não pouca. Então, não dá para considerar a Bíblia como um livro inspirado por Deus. A Bíblia, ela não foi um livro inspirado por Deus. Foi um livro montado pela Igreja Romana. E que muitos hoje têm toda a Bíblia como inspirada por Deus, por aquela passagem de Timóteo em que nós lemos, e que quando se é colocado no contexto correto, vemos que o Novo Testamento nem existia no momento daquela escrita. Então ele não está falando do Novo Testamento. Só que
como a Igreja de Roma montou e acrescentou várias coisas, ficou fácil ensinar aquele versículo para as pessoas nos dias de hoje, com toda a Bíblia, assim elas não questionariam e entenderiam que toda a Bíblia é que foi inspirada por Deus, o que não é verdade. Então agora, para aqueles que comentaram no vídeo se eu virei ateu ou não, algum outro tipo, eu não acredito no Deus da Bíblia. Eu não acredito no Deus da Bíblia justamente por causa dessas coisas. O Velho Testamento foi inspirado por deuses de outros povos. O povo judeu, o povo hebreu, eles tentaram remontar as histórias de outros povos para doutrinar o seu povo, para que eles não adorassem outros deuses. E assim eles foram vivendo antes sendo politeístas, depois passaram a ser monoteístas e assim foram aumentando não só a sua própria cultura, como acrescentando doutrinas de outras culturas, como o zoroastrismo e muitas outras, tendo também o mitraísmo e muitas outras. O que eu estou falando aqui é apenas nem a pontinha do iceberg. Existe muita, mas muita coisa que religiosos cristãos e evangélicos hoje negam e não querem enxergar, não querem aceitar e não querem buscar o conhecimento para poder entender como foi montado isso aqui, escrito e por que existe isso aqui nos dias de hoje. Agora, mas então, o ateu, ele acredita em Deus ou não? Bom, eu posso falar por mim. Eu acredito sim numa criação, porque o homem remete a uma criação. Vemos aí que a ciência diz que tem a teoria da evolução, que o homem veio do macaco. Mas como nós não vemos macacos virando seres humanos, eu não acredito nessa teoria. Eu acredito sim numa criação, porque vemos que o homem é diferente dos outros animais. Mas também acredito que nessa criação, o Criador ele não interage com nós, seres humanos, exatamente como traz na Bíblia, da maneira em que o povo judeu ele trouxe na Bíblia. Para mim, foi mais uma maneira deles tentarem humanizar esse Criador, tentarem deixar mais humanos, mais palpável. Mas a verdade é que ele não interage com os seres humanos dessa maneira e nós não sabemos muita coisa sobre isso e o que nos resta é especular e ter fé e crença naquilo que outros observaram e trouxeram. Essa é que é a verdade. A verdade é que a fé que existe hoje, inclusive aqui onde nós cremos, no Brasil e tudo, é segundo uma visão judaica, uma visão hebreia, e não uma visão real, onde quando de outros povos mais antigos que eles. Então, eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido o meu ponto de vista e espero que vocês estudem a fundo todas as passagens da Bíblia que eu trouxe hoje aqui. E que os vídeos mudarão, assim como esses últimos vídeos que eu trago aqui no canal. Eu vou continuar esse estilo de vídeos. Então, até o próximo vídeo. Até lá!